uma delegacia ou ligando para o número 180. A ligação é sigilosa e funciona 24 horas por dia em todo o território nacional. A agência Rádio Web, produção e reportagem, Igor Pereira. Muito bem, agora são 11h21, nesta quinta-feira, dia 15 de agosto de 2024. O Goiás Notícias está no ar, comigo, J. Brito. Hoje estou recebendo a doutora Dedi, né, advogado e representante do Democracia Cristã, recebendo também Anderson Martins, ele que é presidente do PL aqui em Itapaci. A Dedi, mais uma vez, seja bem-vindo à Rádio Goiás FM. Bom dia, J. Brito. Bom dia a todos os ouvintes desse grande veículo de comunicação que Itapaci tem. E vamos lá, vamos esclarecer algumas coisinhas aqui juntos. Também comigo, Anderson Martins. Anderson, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, J. Brito. Bom dia a todos os ouvintes da Goiás FM. Quero aqui também deixar um abraço, né, a todos os amigos que nos acompanham aqui no estúdio, né, ao doutor Abel Alencar, o Sula, e vamos bater um papo. Tá certo. Quero antes mandar um abraço e desejar feliz aniversário ao senhor Joaquim Teixeira Chaves, ele que faz hoje 103 anos, né? Ele que é o pai do nosso amigo Valdir Teixeira, ele que foi pioneiro, que é pioneiro em Itapaci. Foi ex-vereador. Foi vereador, segundo também fundador de diversas entidades aqui em Itapaci. Então está aqui registrado o aniversário do senhor Joaquim Teixeira Chaves. Lembrar que eu estou produzindo a história de Itapaci e conversando com essas pessoas que vão estar contando a história da cidade. Olha, agora são 11h23. Eu convidei tanto a Dedi como o Anderson aqui para a gente estar debatendo sobre a situação que se encontra podemos dizer hoje, pré-candidato a prefeito por Itapaci, a Dedi Santana. É tanta Dedi que às vezes eu fico enrolado com quem eu vou chamar. Aconteceu o seguinte, né, dia 12, o promotor de justiça, doutor Alexandre, ele pediu a impugnação do registro de candidatura do pré-candidato a Dedi Santana. Os motivos que alegou o promotor seriam as questões jurídicas envolvendo o candidato, né, quando ele era prefeito de Itapaci. Probidade administrativas, muitas outras coisas que o promotor viu ali a condição do que seria uma inelegibilidade do candidato, né? Com isso, o Dedi, que é advogado da coligação, tem prazo para fazer a defesa. Mas eu queria saber o seguinte, as pessoas ficaram na dúvida, que situação que fica o candidato com esse pedido de impugnação? Não sei se o Anderson vai falar, se o Dedi... Doutora Dedi. Fica à vontade, Dedi. O que vai acontecer a partir dali? Primeiro, apresentar uma defesa, uma contestação com relação ao pedido. Mas eu queria que você explicasse para a gente aí qual o andamento que vocês pensam de fazer. Sim. Só assim, deixando bem claro para as pessoas, traçar aqui rapidamente uma linha temporal, ou seja, o período dessa campanha começou dia 20 de julho, com o início das convenções. Então, o outro lado, os outros candidatos fizeram a convenção bem no dia 20, nós fizemos a nossa convenção dia 26. Então, existe uma diferença de 6 dias. Então, o processo deles sempre vão andar 6 dias na frente do nosso, porque eles fizeram a convenção 6 dias. Bem, com relação a isso, então a campanha nossa, ela começa dia 26 de julho, com a convenção. A partir disso, os fatos elencados na petição inicial do MP, igual o senhor trouxe muito bem, protocolada dia 12, às 7h11 da noite, elas são fatos anteriores a 26 de julho. Então, assim, o que nos causou estranheza, por que não houve esse pedido de impugnação, assim, no tempo hábil? No prazo. No prazo.
Porque o Ministério Público, ele é o advogado do Estado. Ele tem todo o direito realmente e ele é legítimo, inclusive, porque está no direito eleitoral o seguinte: os legitimados a promover um pedido de impugnação é qualquer candidato, qualquer partido político, qualquer federação ou coligação e um MP. Tranquilo. Então, aqui nós não estamos questionando a questão do MP ter pedido a impugnação, não tem questionamento sobre isso. Ele é legítimo para isso. E é dever, inclusive, dele. O porém é que o prazo é a partir do dia que é publicado o edital do pedido de candidatura, que no caso de ADEDI, José de Santana e Carlos César Boiô, foi dia 2 de agosto. Nós pedimos a candidatura deles dia 31 de julho, dia 2 foi publicado um edital, né, no Diário Oficial Eleitoral. Dia 2. Então, eles teriam 5 dias. Qualquer pessoa, qualquer candidato, partido ou MP, teria 5 dias para pedir impugnação. Eles não fizeram. Eles teriam até dia 7. Dia 7 deu na terça, ou na sexta, ou na quinta, chegou final de semana, a certidão que transcorreu, que sem ninguém tivesse pedido a impugnação, ela saiu no dia 12, às 9h30 da manhã. Eu estou com ela aqui na mão, a certidão, ela vem bem no finalzinho dela, fala, tendo transcorrido o prazo legal sem qualquer impugnação, ou seja, uma certidão emitida pelo cartório eleitoral, ou seja, emitido pela Justiça Eleitoral, assinado, emitido pela Justiça Eleitoral, dia 12, às 9 horas da manhã. Aí, de forma muito estranha, eu falo estranho porque nós estamos falando do Ministério Público, eles sabem da legislação, dos prazos, do rito processual. Às 19 horas, eles entraram com essa impugnação. Então, tranquilo. No dia 12, né? Na segunda. No dia 12, isso. Depois da própria certidão já ter saído. Então, eles perderam totalmente o prazo e o pior, eles estão elencando dentro desse pedido de impugnação, o que tem lá como fatos e base jurídica, 2 processos do ADEDI José de Santana que já transitou em julgado em 2012, onde o ADEDI, as penas políticas que ali foram imputadas, que as que causam inegibilidade, já foram pagas. O ADEDI José de Santana está elegível desde abril de 2015. Desde abril de 2015, porque o processo você tem que pedir para a justiça, os tribunais que te colocou inelegível, para te devolver os direitos políticos. E assim foi feito. O ADEDI, para ser candidato a prefeito, você tem que ter 11 certidões. Você tem que ter 3 certidões eleitorais, que é a de filiação partidária, quitação eleitoral e nada consta de crime eleitoral. 4 certidões criminais e 4 certidões dos tribunais, TCM, TCE, TCU e CNJ. Enfim, o ADEDI apresentou todas as 11 certidões. Deixa eu perguntar para você aqui. Agora são 11h29, lembrar que você acompanha a gente pelas redes sociais, no Instagram e YouTube, o canal da Rádio Goiás FM. Deixa eu falar para você uma coisa. Passando o prazo, tudo para trás também não vale nada, porque ele tinha que fazer dentro do prazo. Vamos falar para aquele jovem que está ouvindo a gente. Suponhamos que ele tem que fazer a prova do Enem. E ele veio correndo, o portão fecha às 18 horas, fechou o portão às 18 horas. Ele não adianta dizer que o ônibus passou atrasado, que ele não acordou, que a mãe dele não chamou, prazo é prazo. Perdeu. Assim é como a justiça. Principalmente a justiça, não é? É como você está falando aí. Então, mesmo que estiver ainda valendo a questão do ADEDI não poder ser candidato, né, por conta do que aconteceu quando ele era prefeito, mas primeiro, quando você vai fazer uma petição, você diz ali, tempestivamente, venho, né, perante Vossa Excelência, né, Sim. tempestivamente, para o juiz saber que ele está dentro do prazo. Eu acho que nem isso tem no pedido do Ministério Público. Foi uma petição atravessada, sem lógica processual, ela não tem um mínimo de razoabilidade. O que é razoabilidade? Ela não tem razão de existir, ela não tem uma lógica para existir. Foi feita para tumultuar o processo. Essa é assim, com todo o respeito que a gente tem ao MP, mas o que a gente percebe, por quê? Eles estão por aí protelando, falando, nossa candidatura vai ser deferida primeiro, e vai. Eles estão 6 dias na nossa frente, eles fizeram uma convenção 6 dias antes da nossa. Então, possivelmente, a candidatura deles vão ser deferida primeiro, porque são prazos, o juiz aqui tem muito trabalho para ele. Nós falamos de 5 cidades, nós estamos falando de mais de 170 processos. Cada pedido de candidatura gera um processo. Nós estamos falando de Guarinos, Hidrolina, São Luís, Pilar e Itapaci.
Então, vai demorar, e o deles vai ser deferido porque eles estão na frente. Mas uma coisa muito interessante é o seguinte, dentro de um processo eleitoral, nós temos 3 tipos de ações. Tem a chamada ARC, que é essa que poderia ser proposta do dia da convenção até 5 dias após o pedido. Essa não tem mais ninguém Tapaci, no caso de Tapaci não tem, porque pedidos de registro de candidatura poderia acontecer até hoje, até dia 15. Então, se a pessoa pedisse hoje, daqui 2 dias sair no diário, eles teriam mais 5 dias para pedir, mas não foi o nosso caso. Tapaci não tem isso. Então, as ARCs acabou, não tem como entrar mais, que foi esse tipo de ação. A decisão já está com relação a esse. E foi essa ação que o Ministério Público entrou no dia 12, fora do prazo. Isso tem que ficar bem claro, fora do prazo. De agora até o dia 6 de outubro, nós já trabalhamos com outro tipo de ação, que chama as AIG, que é uma ação que mostra algum fato novo depois do registro. O que é um fato novo? Uma filmagem de alguém comprando voto, uma propaganda irregular, pode ter um tipo de ação desse, mas é um fato novo, após o registro, um fato de campanha. E passado também o período de campanha do dia 6 até a diplomação, existe uma outra, que é a AME, que é um outro tipo de ação também, que também vai questionar fatos novos após o dia da eleição. Então, só resumindo, eles perderam o prazo de entrar com a tal da ARC, que é essa ação de impugnação de registro de candidatura. Então, assim, para as pessoas que estão ali acompanhando a gente, suponhamos que o promotor não tenha êxito pedindo com a impugnação do registro de candidatura. É como a Dedi está falando, mas lá na frente ele acompanhou a Dedi e teve lá, segundo alguém denunciando, um pedido de compra de voto, alguma coisa assim. Aí o promotor vai pedir a cassação do registro, porque ele já teria o registro de candidatura. Deferido. Isso. Então, seria uma outra ação, né, visando acabar, tirar, não deixar aquele candidato continuar, né, concorrendo às eleições. Isso vai lembrar contra o ADEDI ou contra... Nós somos 54 candidatos a vereador, pré-candidatos. Contra qualquer deles, né, que estão concorrendo às eleições. Que causar algum problema ou infringir a lei, ele vai estar correndo risco de ser processado também dentro do período. Vamos esquecer um pouco a situação do prazo. A DEDI cumpriu todos os... parece que prescreveu já a situação que ele tinha anteriormente, mas ele cumpriu toda a sentença que foi imposta para ele naquela época. Toda a sentença? Assim, a sentença disse, ele não pode contratar com o serviço público, ele não, se for servidor público, perdeu o cargo, ele teria que pagar uma multa de tudo o que pontuou a sentença daquela época. Foi cumprida pelo... Ele pagou toda a pena política, tanto é que as certidões, inclusive a do TCM saiu, falando que ele pode contratar com o serviço público, ele está elegível. Aí existe uma pena pecuniária, uma pena à devolução de uma multa ao erário público. Essa está em prazo de recurso, essa não foi resolvida. Então, inclusive, está até negociando. Isso é uma questão à parte, não envolve a situação de ele poder votar e ser votado, isso está atrapalhando que o promotor está levando em conta essa situação. Ele criou essa tese, né? Ele levantou essa tese, sim. Mas não atrapalha, tanto é que saiu a certidão de quitação eleitoral, saiu as certidões de todos os tribunais, TCM, TCU, TCE. É que se tem a certidão, você quando entra no Tribunal Regional Federal, você tem a certidão criminal, a certidão civil, né? Sim. E tem a certidão para fins eleitorais. Saiu todas. Para quem são candidatos, o cara vai lá embaixo, clica. Se não sair a certidão, ele não vai poder ser candidato. A do ADEDI, ele foi juntado ao processo? Todas juntadas, não teve nem questionamento sobre isso. Pois é, então assim, por que eu mais uma vez falo que é importante de trazer vocês aqui para passar essas informações. Com relação não, o promotor estava certo e tem que fazer a troca, a substituição. O que vocês pensam de fazer no caso de o juiz de um parecer, uma sentença dizendo, olha, o promotor está correto no que ele está dizendo. O que vocês pensam em fazer? Hoje a justiça eleitoral é uma das justiças mais sérias que tem nesse país, mais céleres, rápida e transparente. Hoje, qualquer cidadão no seu smartphone consegue entrar, é só digitar, divulga, tudo emendado, divulga Candi, tudo emendado, 2024.
você vai ter acesso a todas as candidaturas. E lá, ela mostra, inclusive, quando você clica abaixo do nome do candidato, vai falar qual a situação dele hoje. De todos os candidatos, se entrar agora, vai estar escrito lá, aguardando julgamento. E quando você clica lá, aí mostra quais são as possíveis situações. Aí tem lá, por exemplo, deferido com recurso, ou seja, o promotor entrou com esse pedido. O juiz pode não aceitar o que ele pediu, porque está fora do prazo, e vai deferir a candidatura do ADEDI. Aí, se o promotor entrar com recurso para levar para o TRE, aí vai aparecer lá, deferido com recurso. Se o juiz aceitar a tese do promotor, e nós não vamos concordar, nós vamos recorrer. Aí vai aparecer indeferido com recurso. Isso vai ficar muito claro para as pessoas, a gente vai entender o que está acontecendo. Aí você me perguntou, e se realmente chegar lá no final, qual é o último prazo? 16 de setembro. 16 de setembro tem que estar julgado. Até na última instância, até no TSE, se chegar. Vai ter que estar julgado. Vai estar julgado até no TSE. Aí o que a possibilidade é de substituição. E a substituição, nós temos um grupo forte, são de 3 partidos, nós vamos nos reunir, e se isso for necessário, vai haver substituição. Porque eles trabalharam muito a ideia que seria um candidato sozinho. Isso não aconteceu, isso assustou demais. Esse foi o grande problema. Então, como o Adedir falou, se vai entrar no Divulga Cand, né? Primeiro vai estar lá escrito para todo mundo ver concorrendo. Quando você clicar na situação lá para ver a situação, vai ver ele está em julgamento, né? Sim. Aí, aguardando julgamento. Aguardando julgamento. Isso. Aí deferido, está tudo ok, pode ser que o promotor vai fazer essa, né? Para poder causar mais uma outra situação. Sim. Bom, eu acho que a gente conseguiu, né, Anderson? Eu queria que você falasse um pouquinho, passar para as pessoas as informações do que é hoje, de como é que está a situação a ADEDI José de Santana. Bem, o J. Brito, o ADEDI colocou muito bem a parte, né, como advogado bom que ele é, inclusive hoje ele advoga não só na nossa campanha aqui, como de várias cidades. A ADEDI sempre teve de mim essa admiração de um jovem dedicado ao estudo, né? Então, ele expôs muito bem essa situação. Mas, assim, vamos agora, J. Brito, para a população muito preocupada, né, com esses fatos que vêm criados pela atual administração, porque aquilo que o ADEDI colocou, eles espalharam para a cidade que eles não teriam opção, né, de mudança, né, de alternância de poder. E incentivaram até muitas das vezes a oposição caminhar dividida, incentivando a candidatura do Anderson, do Iron, e isso seria interessante para eles. E hoje, a realidade que traz eles a ficar assim eufórico, muitas das vezes, nessa situação do ADEDI, é porque se você sai, J. Brito, hoje você pode, eu estou falando para uma população esclarecida, o pessoal que vai tomar sua cervejinha, vai tomar seu refrigerante ali no bar, e nesse período a gente conversa, a gente troca ideia, relaciona com todo mundo. E aí, em quem você vota? Essa pergunta em Itapaci, ela se tornou rotineira. Lá na sua casa, como vocês estão? Vocês vão votar em quem? De cada 10 pessoas, J. Brito, que hoje a gente pergunta, 8 votam na oposição. Esse é o grande problema deles. Esse é o grande medo deles. É uma questão que a gente não pode levar aqui avante, porque não temos uma comprovação de que isso realmente esteja acontecendo. Então, assim, a gente não pode nem levar... Sobre o quê? Sobre o que eu estou colocando? Eu falo assim, com relação a números que você falou, a gente não pode... Isso eu estou falando assim, no dia a dia, e são pessoas que a gente conversa... mas eu entendi, mas você entendeu o que eu quero dizer. A questão, né? de registro de candidato, registro de pesquisas, como são colocados, até essa pesquisa que eles registraram aí, eu acho que eles registraram e divulgaram foi a rejeição deles, e não a aprovação. Porque um número daquele número, eu acho que eles não estão dentro de Itapaci. Porque se eles pegar a avenida de Itapaci, ou a parte mais humilde de Itapaci, pesquisar hoje, fazer uma pesquisa séria dentro de Itapaci, os números são totalmente diferentes do que foi divulgado. Mas não vem a casa. O que eu quero colocar, J. Brito, é que nós temos uma candidatura, o ADEDI é candidato. Lá na frente, esse grupo vai saber escolher, e nós vamos defender as ideias que o ADEDI coloca, entendeu? Se caso há necessidade, se houver necessidade de substituição, nós temos hoje o Iron Soldado, tem o Ney, o ADEDIzinho, o Buiú, e o nosso grupo do PL também junto no projeto.
Agora, falar que não vai ter candidatura, esse tipo de coisa, aí é eles brincar com a inteligência desse grupo político, e nós sabemos fazer política. Nós só perdemos para eles até hoje porque nós caminhamos dividido, coisas que não vai acontecer. Você falou com relação ao Iron e o Ney, como é que funcionaria? Teria que ele ter constado na convenção a possibilidade de ele estar participando? Não, assim, como é que funcionaria? A colocação do Anderson foi o seguinte, quando ele citou o Iron, o Ney, Anderson, Dedizinho, a Dedi, Buiú, nós estamos falando da união. O nome da nossa coligação não é Unidos por Itapaci à toa. A palavra é a verdade, devolver Itapaci para os itapacinos. Fazer uma pecuária para o povão, coisa séria, sabe? É isso, é união. Agora, quem é os dois? Hoje nós temos lá a Dedi José de Santana e Carlos César Buiú. É a chapa oferecida. Mas o que tem que ficar claro para as pessoas é o seguinte, que se amanhã, por uma perseguição judicial, o ADEDI ficar de fora, que seria uma perseguição judicial, já volto a falar, ele teve as 11 certidões, todos os pré-requisitos para ser candidato, o ADEDI tem. Qualquer coisa fora disso é uma perseguição judicial. Se isso acontecer, nós teremos um nome à altura e o ADEDI será primeiro escalão, porque pode ser contratado, o TCM já falou, o ADEDI está pronto para ser contratado por qualquer prefeitura do Goiás. Mas se por uma perseguição judicial ele não puder ser candidato, nós vamos substituir ele dia 16 de setembro, mas a substituição vem desse próprio grupo, porque quem está forte aqui não é a Dedi Santana somente, é esse grupo, é o Avel, é o Anderson, é o Iron, é o Ney, é o Dedizinho, é o grupo que está trazendo esperança de vida melhor, Buiú, é o grupo todinho. Então, esse grupo, o que eles tentou muito, inclusive de forma sórdida, de forma, assim, usando de poder político e poder financeiro, foi tentar rachar. Eles não conseguiram. Então, agora eles vão ter que enfrentar a gente. Adedi, e aqui, J. Brito, só não te interrompendo, mas o que esse grupo está trazendo para Itapaci é aquilo que eles queriam, né? É o anseio da população, o anseio de mudança. E não adianta dizer que tentam criar, que Itapaci vai voltar atrás. Voltar atrás em quê? Nós precisamos urgentemente limpar essa cidade, pelo amor de Deus. Mesmo na época de campanha, nossa cidade está um lixo. Se você vai na Avenida Floresta, essa pintura que você está vendo na avenida aí, gente, não foi a administração que fez, não. Foi o Detran de Goiás que fez essa pintura. Se você olhar a outra parte de Itapaci está esquecido. E é isso que esse grupo vai fazer. Nós vamos limpar a nossa cidade, devolver Itapaci para o povo de Itapaci. Bom, eu não quero nem comentar com relação a que o Anderson está falando, porque, assim, no caso, limpar se o resultado for positivo, ganhando as eleições. Eu quero só registrar aqui, um ouvinte mandou para mim dizendo o seguinte, que o ADEDI disse que o Ministério Público está querendo atrapalhar a campanha, né, da campanha deles, né, e pediu para que o ADEDI publicasse as certidões. Eu acho que as certidões estão todas... são todas públicas e estão no Divulgacand, Divulgacand. E o ADEDI que hora não falou que o Ministério Público está querendo atrapalhar. É função do Ministério Público fiscalizar. Causou estranheza a forma que o Ministério Público tem conhecimento jurídico de entrar de forma fora do prazo. Foi só isso. Agora eles têm o direito e nós vamos responder também. Não venha querer, quem mandou isso aí é alguém já ligado a eles lá, querendo criar quizumba. E está no Divulgacand, as certidões do ADEDI de qualquer candidato. Só entrar lá, a pessoa tiver curiosidade, está lá a foto, está falando até a opção sexual do candidato. Pode ser que você quer saber do candidato, está tudo. Hoje eu volto a falar, eu confio muito na justiça eleitoral. Ela é muito célere, ela é muito transparente. É só você olhar, tá as certidões do ADEDI lá. Anderson, mais alguma informação? O J. Brito, na verdade, nós estamos aqui hoje para passar para a população essa segurança, né? Que vocês terão, sim, uma oposição caminhando unida e tudo que se colocar, o que a justiça colocar, nós vamos acatar, mas o grupo terá a candidatura, nós vamos, sim, disputar essas eleições contra a atual administração. ADEDI, mais alguma informação? Não, realmente agradecer a confiança do povo de Itapaci na gente, porque eu volto a falar, eu já candidatei a prefeito aqui numa situação que eu não consegui unir um grupo em torno de mim, então eles nem mexiam comigo, foi bem tranquilo, eu é amigo de todo mundo, até agradeci a minha participação. Até falar bem da gente, eles falam. Eu lembro do finado Lilo, um político que a gente tem que respeitar,
E ele falou um dia, quando eles ganharam a eleição em 2012, cara, que agradecer a participação do Dedizinho. Agradeceu, porque nós rachava a oposição, né? Eles tinham que agradecer. Agora eles estão preocupados e assustados porque a oposição está unida para ganhar as eleições. Mas, assim, realmente para trazer transparência, você que está me escutando, pega seu smartphone, digita, divulga Cande 2024. Você vai lá, Centro-Oeste, Goiás, Itapaci, você escolhe prefeito ou vereador e vê o seu candidato, vê se o seu vereador tá belezinha, vê a certidão de todo mundo, dá para você ver tudo, para ninguém ficar falando coisa errada. Se a campanha deles vão ser deferida antes, vai ser deferida, porque estão 6 dias na nossa frente. Eles fizeram a convenção desde dia 20 e nós fizemos dia 26. É isso que eu quero transmitir: transparência, viva a democracia, viva a justiça eleitoral. Eu acredito que vai dar tudo certo. Eu queria, antes da gente encerrar, dizer que o Ministério Público também entrou com pedido de impugnação do registro da mulher do J. Brito, não é? E, segundo o MP, seria um nome ridículo, seria um nome que ela estaria se aproveitando da popularidade do J. Brito, né? E, como vocês falam, é função do Ministério Público entrar com pedido de impugnação, né? E defender, né? Aquela coisa que é o Estado, né? Mas eu não entendo que o que estaria prejudicando o Estado, não é? O Ministério Público impugnar o nome de uma candidata, de uma pré-candidata. Não é? Quando você dá um prejuízo para o Estado ou para alguém, o Estado abre um processo e quer que aquela pessoa repare aquilo que está fazendo de errado. Mas, nesse caso, o que estaria atrapalhando? Não é? Mas é função do Ministério Público fazer o trabalho dele, o que a gente tem que fazer é respeitar. Adedi, mais uma vez, obrigado pela presença aqui no Goiás Notícias. Anderson, mais uma vez, muito obrigado. Eu fico aqui sempre à disposição, com os microfones abertos, à disposição daqueles que acreditam no que eu falo e no que a Rádio Goiás FM representa. Na segunda-feira, o locutor Pimentinha, ele, de manhã cedo, logo bem cedo, estava reclamando que no sábado não deixaram ele fazer uso do microfone no palco do Itapaci Show. Os locutores que estavam lá não falaram, não apresentaram ele, e ele ficou chateado. E ele sabe quem ele procurou? O J. Brito. E falou, fala aí para as pessoas o que aconteceu. E eu fiz um vídeo e contei a história. Olha, ele está lá na rádio Serra Dourada, mais ouvida, segundo eles, né? Segundo ele, com a irmã da Serra Dourada, a Goiás FM. Eu falo, por que fazer isso com um cara igual o Pimentinha, cara respeitado, conhecido? E o Pimentinha me procurou para fazer, né, dar voz a ele, né? E é o que eu fiz, né? Falta de humildade daqueles locutores que não apresentaram ele, né? Falta de respeito com o Pimentinha. E se vê a humildade do Pimentinha, né? Me procurar e falar, não, J. Brito, vai ter um dia que vai acontecer com eles o que aconteceu, né, comigo. Muitas das vezes, para finalizar aqui o Goiás Notícias, eles apresentando o Itapaci Show, eu estou lá embaixo olhando eles me vê, nunca falaram meu nome. Aqueles que estavam lá em cima já estiveram aqui falando nesse microfone. E eu, com minha humildade, eu nunca pedi para eles falar meu nome para as pessoas saberem que eu estou ali embaixo, no chão, né? Não dizer que o Pimentinha foi arrogante de querer ser apresentado, não, mas ele foi contratado para isso e veio para isso, veio de Goiânia para isso, né? Não tem nada a ver com a festa, como o próprio Pimentinha falou que transcorreu tudo bem, uma boa festa e tal, mas faltou humildade daqueles que estavam apresentando o Itapaci Show. Eu nunca estive lá, durante 15 anos, nunca subi no palco, nunca fui chamado, nunca tive prestígio, nunca ganhei ingresso, nunca fui nada para eles lá com a relação à festa. Mas mesmo assim, eu estou aqui precisando do J. Brito, estarei sempre à disposição. Eu vou ficando por aqui com o Goiás Notícias, volto amanhã a partir das 11 horas da manhã.
nosso amor.